Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui do canal 7. Eu sou o professor Alexandre Moura e hoje nós vamos tratar da habilidade 27 da competência de número 7. Competência 7. Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais e utilizar instrumentos adequados para medidas, determinação de amostras e cálculos de probabilidade para interpretar informações de variáveis apresentadas em uma distribuição estatística. Habilidade 27. Calcular medidas de tendência central ou de dispersão de um conjunto de dados, expressos em uma tabela de frequência de dados agrupados, não em classes ou em gráficos. Quando a gente assiste TV, quando a gente lê um jornal, lê uma revista, a gente se depara com um monte de gráfico. Tá? Aquela história do sobe e desce da Bolsa de Valores, as porcentagens, as probabilidades. Então é muito importante que a gente consiga entender e interpretar esses fatos para que a gente consiga tirar algum proveito disso para o nosso dia a dia. Tá? A habilidade 27 trata especificamente do cálculo de medidas de tendência central ou dispersão. E é com base nessa habilidade que a gente vai resolver a questão. À primeira vista, são só alguns centavos. Mas a variação no preço do combustível pode ser um diferencial no bolso do consumidor no final do mês. Uma pesquisa feita em algumas cidades do interior do Ceará constatou uma variação de até 11 centavos no preço da gasolina comum, como mostra a tabela. A média, a mediana e a moda dessa distribuição de valores são respectivamente iguais a: opção A, R$ 2,84, R$ 2,83 e R$ 2,82. Opção B, R$ 2,84, R$ 2,82 e R$ 2,83. Opção C, R$ 2,83, R$ 2,82 e R$ 2,84. Opção D, R$ 2,82, R$ 2,83 e R$ 2,84. E a opção é R$ 2,82, R$ 2,84 e R$ 2,83. Esse tipo de questão é muito comum na prova do Enem. As questões em que a gente pede para calcular média, moda e mediana, se a gente pegar as últimas provas, a gente vai ver que elas costumam aparecer demais. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Efetuar o cálculo da média aritmética, efetuar o cálculo da mediana e efetuar o cálculo da moda. Primeiramente, vamos fazer o cálculo da média aritmética. Mas o que é que significa efetuar uma média aritmética? A gente sabe que a média aritmética é a razão entre a soma de determinados valores e a quantidade deles. Então, olha aí para a tabela e vamos fazer esse cálculo da média aritmética. Pessoal, o que é que nós estamos vendo nessa tabela? Essa tabela tem duas colunas. A primeira coluna informa para a gente as cidades e a segunda coluna informa o preço da gasolina comum em reais. E o que é que nós temos que fazer? Primeiramente, nós vamos efetuar o cálculo da média aritmética do preço da gasolina. Então, vamos pegar os valores R$ 2,87 mais R$ 2,79 mais R$ 2,84 mais R$ 2,84 mais R$ 2,82 mais R$ 2,76 e dividir tudo isso por 6 para efetuar o cálculo da média aritmética. E a gente vai encontrar como resultado R$ 2,82. Nós acabamos de efetuar o cálculo da média aritmética. Qual vai ser nosso segundo passo agora? Efetuar o cálculo da mediana. E o que é isso? O que é que significa calcular a mediana? Olha, quando a gente tem um conjunto de valores, calcular a mediana é procurar o elemento que está exatamente no meio dessa distribuição. Lembrando uma coisa importante, para a gente conseguir calcular a mediana, primeiro a gente precisa colocar os elementos em uma ordem crescente ou decrescente. Vamos olhar agora para a tabela e fazer esse cálculo da mediana. Pessoal, observando essa tabela, nós vemos valores diferentes para o preço da gasolina comum. E o que é que eu disse para vocês há pouco? Para efetuar o cálculo da mediana, é muito importante que a gente coloque os elementos em ordem. Mas que ordem é essa? Olha, pode ser uma ordem crescente ou pode ser uma ordem decrescente, como eu acabei de falar. Neste caso aqui, vamos optar por colocar os valores em ordem crescente, tudo bem?
Então, olha, observando a tabela, nós temos os valores R$ 2,76, que é o menor deles, R$ 2,79, R$ 2,82, R$ 2,84, R$ 2,84 novamente e, por último, R$ 2,87. Percebam que a quantidade de elementos desta distribuição é uma quantidade par. E, neste caso, o cálculo da mediana, como a gente está procurando um elemento central, o que é que a gente precisa fazer? A gente vai tirar a média aritmética dos dois elementos do centro. No caso, R$ 2,82 e R$ 2,84. Então, vamos lá para o cálculo da mediana. R$ 2,82 mais R$ 2,84 dividido por 2, que dá como resultado R$ 2,83. Vocês viram que, nesse caso, a quantidade de elementos da distribuição era uma quantidade par. Mas se a quantidade fosse ímpar, como é que eu faria para efetuar o cálculo da mediana? Olha, seria muito mais fácil. Se a quantidade de elementos fosse uma quantidade ímpar, bastava você escrever todos os elementos, não esquecendo, sempre em ordem crescente ou decrescente, você pode escolher, e pegar o elemento exatamente central. Este elemento central, quando a quantidade de elementos for uma quantidade ímpar, vai representar exatamente a mediana dessa distribuição. Agora, vamos para o último tópico dessa questão, que seria efetuar o cálculo da moda, que é bem mais fácil. E o que é a moda, então? Moda nada mais é do que a gente procurar aquele elemento que aparece com a maior frequência, ou seja, é aquele elemento que aparece mais vezes em uma distribuição de valores. Observando mais uma vez esta tabela, nós podemos perceber que o valor que aparece com a maior frequência, quer dizer, aquele valor que aparece mais vezes, é o valor de R$ 2,84. Portanto, o R$ 2,84 representa a moda da distribuição, já que é o valor que aparece a maior quantidade de vezes. Então, o que é que nós já calculamos? Calculamos a média aritmética, cujo resultado foi R$ 2,82. Calculamos o resultado da mediana, R$ 2,83. E calculamos agora o valor da moda, R$ 2,84. Portanto, a opção correta é a opção do item D. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula da Super Revisão para o Enem 2011. Lembrando que você pode baixar o conteúdo desta aula e de outras pelo portal www.c7s.com.br. Um abraço e até a próxima!